Olá, irmãos queridos do nosso Centro Espírita Portal da Luz, de Rondinha, Arroio do Sal. Que alegria poder conversar um pouquinho com vocês todos. É claro que nessa onda de lives que tem por aí, de vídeos e tudo, com gente tão importante e tão competente, a gente tem aqui uma modesta mensagem para contribuir nesses dias em que não podemos estar aí presente fisicamente com todo esse grupo querido, tarefeiros da nossa doutrina espírita. Levem com o nosso carinho, antes de mais nada, o abraço do Conselho Regional Espírita da nossa 10ª Região Federativa. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Neuza Schaefer, trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa. E nós recebemos esse convite carinhoso para falar rapidamente alguma coisa, então vamos falar sobre o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E muito apropriado para este momento, como sempre, em toda a época, né? O nosso evangelho ele é atemporal, haja vista que Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos atrás, deixou toda a mensagem para nós e nós ainda hoje estamos aí tabulando entre as experiências, as falas, a evolução do pensamento e as tão pequenas práticas ainda do bem em nós para desenvolver as virtudes. E ainda estamos nessa luta tão árdua e lenta, né? Até podemos dizer assim. Muito bem. Vamos pegar uns trechinhos do Homem de Bem, porque a gente precisa ser objetivo e tentar buscar aí uma mensagem para esse momento, então. O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, né? Vou pular mais um pouquinho. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiação e as aceita sem murmurar. Acho que nós vamos ficar por aqui para trazermos uma mensagem, acima de tudo, de fé e de esperança. Muito especialmente a nós, os espíritas, que carregamos conosco a bandeira de Jesus, com um véu que já está sendo removido para nós, para compreender melhor as razões pelas quais nós viemos de onde viemos, estamos onde estamos e vamos para onde vamos. Então, a compreensão disso tudo tem nos dado suporte para melhor vivermos as situações da nossa vida. Neste momento, fomos chamados a uma situação coletiva. Não que a gente já não as vivesse, né? Nós estávamos fragmentados em situações, todos nós, com doenças diferentes, com diferentes formas de ter que fazer quarentenas, com diferentes dificuldades econômicas, com diferentes conflitos de relacionamentos, de convivências e com lutas muito especiais, muito individuais até mesmo. E nesse momento, o que nós estamos nos entendendo? Continuamos com os nossos problemas, eles permanecem, mas nós agregamos ao nosso momento um interesse e um se importar com o outro. Dentro de uma perspectiva de que nós nos protegendo, protegemos o outro e buscamos assim uma forma de vivermos, de passarmos esse estágio no qual a gente foi chamado para recuar e permitir que tudo desse uma parada, né? Agora tenho assistido e ouvido assim algumas coisas no sentido de que
diminuiu a taxa de poluição, de que diminuiu os doentes nos hospitais, né, de outras diversas doenças do cotidiano, que sempre a gente via as filas enormes ali acontecendo. E, enfim, diminuíram tantas coisas que nós tínhamos em grande excesso e desequilíbrio. E, ao mesmo tempo, é óbvio, a gente está aí submetido a cautelas necessárias por conta de algo que será muito grande se a gente não buscar um controle, e que a gente tem notícias de outros países irmãos, né? E é por isso que a gente está se cuidando também. Mas o que é importante a gente lembrar agora, diante de um capítulo como esse do Evangelho, que nos desperta a ser perfeito, né? A sede perfeitos, né? É o nome do capítulo. E que o homem de bem é esse que tem fé inabalável em Deus, causa incausável de todas as coisas, a inteligência suprema. O homem de bem é aquele que sabe que todas as questões da vida, elas estão submetidas a Deus, tem uma razão de ser, mesmo que estas situações nós sabemos que são muitas causas atuais da nossa encarnação, que a gente promoveu, que a gente facilitou que elas viessem, que a gente se descuidou em situações que levaram a essas. Alguns de nós de propósito, outros por ignorância, por não compreensão do que estava acontecendo, só estava na onda andando com tudo isso. Então fica para nós a mensagem de que o homem de bem também é aquele que, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. E aí vai uma cartilha do homem de bem, que é lindo esse capítulo. Outro dia ainda falávamos sobre ele, num estudo nosso, e perguntávamos entre nós, né, o que a gente já tinha conseguido disso, o que cada um de nós já se sentia tocado por estas falas e todos esses itens do homem de bem, né? E me ocorreu de sentir, e realmente foi justamente esse aqui. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações, e as aceita. Eu acho que é por aqui, a gente já aceita, já entende, mas ainda murmuramos, ainda nos queixamos, ainda no primeiro impacto. E tiro muito isso por mim em várias situações que o desafio chega, e por vezes é uma experiência nova ou é uma experiência muito dolorosa. Num primeiro momento a gente tem o impacto ainda de se vitimar ou de ter uma queixa, não uma briga, né? Mas uma queixa, um lamento. E aí a gente se vê construindo em nós já uma escala de crescimento, sim, onde a gente se posiciona como alguém que já entende que é assim, que as vicissitudes são necessárias, mas que a gente ainda não aceita com total e plena gratidão, né? Então, para encerrar, eu queria chamar para todos nós, nesse grupo querido, a quem eu agradeço muito, a honra de estar mandando uma mensagem para vocês, meus amigos, que cada um aí no seu lar esteja fazendo todo o seu esforço possível, todo, porque nós estamos a caminho do homem de bem, sim. Nós temos de tudo isso que diz nesse capítulo lindo do Evangelho, a gente tem um pouquinho, mas a gente ainda se dispersa, a gente ainda se assusta, a gente ainda tem medo, a gente ainda fica
deixando para depois, quem sabe amanhã a gente faz, quem sabe outro dia, deixa outra pessoa fazer, depois a gente vê se consegue, ou vamos deixar para a casa espírita fazer, ou vamos deixar para o governo fazer, ou vamos deixar para alguém mais velho, alguém que tenha mais dinheiro, alguém que tenha mais saúde, alguém que tenha mais beleza. E aí a gente vai enumerando um monte de pessoas que podem fazer aquilo que eu devo fazer. Então, se tem uma coisa que eu estou aprendendo com esta quarentena que cada um está vivendo em si, e eu atribuo esse testemunho desse momento também a um dos desertos de Paulo de Tarso, né? Cada um de nós foi trazido de volta para casa. Então, a gente está em casa cuidando de alguma coisa que a gente precisa cuidar e olhar. O meu desejo é que você descubra por que você voltou para casa. Por que eu voltei para casa? Né? Por que eu estou mais próxima dos meus? Por que eu estou tendo que realmente estudar, abrir mais livros? Por que eu estou tendo que fazer mais preces, não só por mim, pela minha família, mas por pessoas estranhas que eu não conheço, por países que eu não conheço? Por que me choca tanto essa história de agora, quando a gente já teve inúmeras outras histórias, mas a gente não lembra dessas histórias? Podíamos estar lá até, mas a gente não lembra hoje, né? Mas provavelmente e com certeza muitos sentimentos têm vindo dentro de nós. Mas o mais importante é que a gente não se permita não aprender nada com esse momento. Que de verdade a gente olhe para esse momento e tire o aprendizado desta hora. Não perca tempo nesse sentido, não se distraia, né? E aprenda. Aprenda daqui a pouco a relaxar, a ouvir preces, a meditar, a ler mais um livro, a conversar com quem a gente conversava pouco, a se importar em saber notícia de mais gente que a gente não estava mais procurando saber como está, né? Então são coisas simples, são coisas pequenas. A nós nos foi dado fazer o nosso cadinho, o nosso tantinho, né? E eu estou muito feliz de vocês me permitirem hoje de fazer esse cadinho, de mandar um abraço fraterno a cada um de vocês, a Dona Maria, né? A toda a turma aí do nosso Portal da Luz, que é um portal mesmo, né? Obrigado a esse carinho querido que vocês trazem para o movimento espírita da nossa região e fazem com tanto carinho aquele trabalho naquela casa, naquele pátio enorme que parece um coração abraçando quando a gente chega lá e estaciona, naquela casa tão organizadinha, tão charmosa, né? Uma casa física, mas que o que tem ali é o sentimento de cada um de vocês fazendo todo o esforço nas tarefas do passe, nas tarefas do estudo, nas tarefas da exposição, nas tarefas de manter a casa organizada, nas tarefas de acolher todos que chegam pedindo aquele abraço cristão, como a casa do caminho de Jesus ao seu tempo. Amigos queridos, que Deus abençoe o coração de cada um, que Deus leve a cada um a paz necessária e o despertamento necessário para esse momento. Que a gente possa estar somando nessa grande teia, né, de interdependentes aí entre os espíritos da terra e do céu. Que a gente esteja conectado com o bem e estejamos conectados com a coragem, estejamos conectados com a esperança, estejamos conectados com a verdadeira fraternidade humana e espiritual. Que Deus abrace o coração de cada um e que todos os momentos de um pouquinho de melancolia, um pouquinho de angústia, um pouquinho de tristeza, a gente saiba administrar e entregar a Jesus para que a gente aproveite
a escola de agora. Meu abraço fraterno e um até breve, que a gente possa estar junto em breve, tá bom? Muito obrigada a vocês todos aí. Tchau, tchau.